Já chegaram pra mim, já falaram que eu não poderia ser um desenvolvedor ou trabalhar com tecnologia. E, cara, é engraçado, porque eu gastei, 5 anos numa empresa com uma pessoa falando isso pra mim, e eu vim pra uma outra empresa em 2 anos, eu consegui, graças aí também a parcerias aí, sua também principalmente, que sempre me esteve do meu lado ali, me ajudando em todo o processo. Mas hoje eu consegui ser reconhecido. Realmente as pessoas, assim, elas realmente reconhecem ali meu processo de comunicação. As pessoas, às vezes, o que você falou, acaba sendo um pouco de inspiração. E isso é muito bacana, entendeu? Fala galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio. Hoje recebendo um carioca da pesada aqui, turma. Eduardo Filgueiras. Cara, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Firme e forte? Firme e forte, como o Botafogo. Isso que eu ia perguntar, o Botafogo esse ano vai ou não vai? Vai, com certeza. Vai pra onde? Ser campeão. Olha só, gente. Um bom da era da mídia, Sara e o Charles estão vendo a gente aqui. Cara, tá gravado, irmão. Com certeza. No final do ano eu posso cobrar? Pode cobrar. John Texel vai resolver lá, vamos parar as manipulações lá do bar. Falando isso, John, abraço. Entendeu? Continue assim, a gente vai resolver tudo. Boa. Quero só ver. Cara, hoje o bate-papo vai ser um bate-papo bem direcionado pra quem tá com fome de crescimento na carreira. E você é um cara que não só tá vivendo isso, mas tá inspirando outras pessoas também, tem sido um exemplo, uma referência. A gente vai falar muito sobre isso. Só dando um recado aqui pra galera. Você que tá acompanhando a gente, cara, você acredita que a gente chegou na Europa, a gente chegou no Japão, tem pessoas acompanhando a gente nos Estados Unidos. Pra um cara que cresceu em Osasco, você acredita nisso, bicho? Ah, cara, o seu potencial, pra mim, isso aí seria só o normal mesmo. Que isso, hein? Que isso, mas eu não vou aliviar pra ele no final do ano em relação ao Botafogo. Achei que ele ia pegar leve agora. Não. Mas quero mandar um abraço pra vocês aí que dão um voto de confiança acompanhando a gente, é bom demais. Só comentando algo, eu mudei o meu @ do Instagram, minha conta antiga eu tive um problema, então eu tô recomeçando do zero lá no Instagram, então hoje é @Thiago Bonifácio 1, Thiago sem H, e lá eu tô falando quase todos os dias sobre o Clube do Autoconhecimento, onde pessoas se reúnem para aprender a se conhecer um pouco melhor e desenvolver aí a sua cognição pra vida, cara, porque a gente precisa disso pra poder viver aquilo que você tá vivendo hoje. Com certeza. Boa, seu Edu. Edu, você faz parte hoje da Tech for Human, certo? Exatamente. Se apresenta um pouco pra galera, cara. De onde você vem, o que você faz da vida, qual a sua idade? Conta um pouquinho aí pra galera. Tá bom, gente, vamos lá. Meu nome é Eduardo, eu tenho 31 anos. Hoje no RG? Não, 31. Pô, que isso, um carinha de 20. Tem cara de 30. Sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro desde sempre, melhor estado. Hoje eu atuo na Tech. Hoje eu sou o meu cargo aqui na Tech, eu sou consultor de implantação de projetos, então responsável ali por fazer a imersão com o cliente, capturar todas as necessidades que um cliente tem para automatizar um processo, um projeto, utilizando as tecnologias da nossa empresa. Que legal. Falando um pouquinho, né? Eu entrei na Tech em junho de 2022. Entrei como desenvolvedor low code, vim de uma migração de carreira, eu trabalho desde os 18 e sempre atuei muito no nicho de logística. O know-how que eu tive ali, até foi isso que me ajudou muito na comunicação. Só que passando um tempo assim, eu fui me familiarizando pela área de tecnologia, tive algumas oportunidades, algumas pessoas que me deram a chance de provar que eu tinha capacidade para ingressar na área. E aí até que veio a oportunidade da Tech para começar como desenvolvedor low code. O que é desenvolvedor low code, cara? O desenvolvedor low code hoje, a gente tem, vamos supor assim, tem 3 tipos de desenvolvimento, né? Tem a parte do desenvolvimento cross mesmo, que é o front-end, back-end, IA. O desenvolvedor low code, que ele utiliza uma plataforma ou plataformas que não precisam de muito código para você executar. Por exemplo, hoje a gente automatiza um processo, eu consigo automatizar um processo fazendo o código todo com uma linguagem de programação. Mas com uma tecnologia low code, eu não preciso criar toda essa interface. Eu posso simplesmente utilizar uma interface e colocar um pouco de código. Então, é justamente isso, né? O low, que é baixo código, é um desenvolvimento de baixo código, então você não precisa ter tanto conhecimento. Para mim, na época, isso foi muito importante, visto que eu estava com a migração de carreira, então eu não tinha tanto conhecimento técnico assim. E a gente também tem o no-code, né? O no-code é aquela plataforma que você pode executar qualquer tipo de coisa sem conhecer absolutamente nada.
De tecnologia. De tecnologia. Ou seja, pra mim, pessoal que é de humanas vai amar essa plataforma. Isso. Pô, legal. Então, depois de... Eu fiquei um tempo aí, até maio do ano passado, eu fiquei como desenvolvedor low-code, né, fazendo as implantações, era responsável pela configuração hoje das esteiras de automação aqui na Tech. E houve a oportunidade da gente migrar para o cargo de consultoria, que é mais estar ali ligado ao cliente no pré, né? Então, assim, entendendo exatamente o que estava chegando pra gente. Porque às vezes chegava e a gente simplesmente, poxa, né? Muita gente pensa isso, desenvolvedor, né? Que você chega, não, vai chegar, esse protótipo, esse projeto, você precisa só configurar. Então, caraca, não, você fecha a cabeça assim e começa a codar. Então, é mais você entender o motivo, por que está sendo pedido aquilo, o que aquilo vai gerar de valor, entender pontos de fricção com os clientes, ou seja, qual é a dor daquele cliente, o que ele precisa para que a gente consiga trazer uma solução que atenda a necessidade dele. Então, esse é o maior trabalho hoje da consultoria, é entender a dor do cliente, eliminar pontos de fricção, com um prazo menor possível, custos também mais baixos. Às vezes as pessoas tendem a escolher soluções onde elas vão gastar. Aquele negócio, né? Você acaba fazendo meia boca para quem paga 2 vezes, né? Então é mais fácil você ter ali o entendimento mesmo do processo para você conseguir ter menos custos também. Boa, boa. Depois dessa baita introdução, falou até do Botafogo e tudo mais. Com certeza. Se deixar, eu falo do Botafogo o tempo todo. Ele vai ser o próximo tiozinho da Rádio Botafogo lá. Com certeza. Mas depois dessa baita introdução, a gente vai começar a entender um pouquinho da sua história de carreira de evolução dentro da Tech. Tá bom. Tech for Humans é uma empresa que desenvolve soluções, né, de comunicação e facilita a vida, o dia a dia do usuário final de empresas como Porto Seguro e por aí vai. Sim. Você faz parte dessa empresa. Eu tenho um papel de ser um mentor comportamental lá dentro dessa empresa. Com o meu negócio próprio, através da Culture Builders, eu cuido disso. E, tenho um privilégio, né, de poder aprender contigo, vou para dar mentoria contigo e eu volto aprendendo, né, sempre uma troca muito rica. Isso tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. Perfeito. Porque tem muita gente que está observando a gente aqui agora e falando, cara, legal, mas como que eu cresço na minha carreira? Como que eu me destaco dentro da minha empresa e dou um norte para minha carreira? E você chegou um momento da tua vida que você começou a fazer isso de uma forma bem legal, inclusive dentro da Tech, cara. Perfeitamente. Eu lembro que em uma mentoria, eu não lembro sobre qual tema, qual assunto que era, a gente falou assim, cara, tá na hora de você começar a separar um pouquinho, deixar claro, deixar evidente aquilo que você tem construído, para você mostrar o seu valor agregado. Como que foi para você, cara, construir esse processo de deixar as coisas claras, mostrando sua percepção de valor ali para a empresa? Compartilha um pouco. Desde o momento que eu entrei na Tech com aquela hype, né, de ter ali atuar como desenvolvedor, eu acho que todo mundo que ingressa hoje na área de tecnologia, eles vêm com um know-how de tipo, nossa, eu quero codar, quero botar a mão no código. Então, eu fui uma dessas pessoas. Quando eu entrei na Tech, eu tinha muito essa visão. E é muito importante esse processo de mentoria que a Tech disponibiliza com o seu apoio, porque às vezes a gente precisa enxergar um pouco para aquilo que a gente tem de bom. Acho que você sempre me falou isso nas mentorias, e tentar exatamente separar ali o que você tem, as suas soft skills, as suas aptidões, para te levar, porque acho que com esse entendimento, eu acho que consegue te levar para o próximo nível. Então, assim, essa é a minha visão. E me ajudou muito a questão da mentoria, porque eu sou uma pessoa um pouco teimosa. Então, eu tenho um problema de, tipo, conseguir identificar. Eu lutei muito contra algumas soft skills que as pessoas dizem que eu tenho, né? Que é a questão da comunicação. Então, e muito por essa questão mesmo do, caraca, um desenvolvedor, codar, botar a mão no código. E quando eu consegui trazer isso pra mim de uma forma mais clara, eu consegui dar novos ares e consegui ver mais claro as oportunidades que eu tinha dentro da Tech. A oportunidade, por exemplo, de consultoria. Um consultor, ele pode atuar ali fazendo desenvolvimento, mas na ausência ali de um dev, né? Porque aqui a gente trabalha com as responsabilidades. Certo. Então, é mais o contato com o cliente, é você conseguir extrair o máximo de informação. E a comunicação me ajudou muito nisso. Legal. Então, assim,
Para mim é muito importante essa questão não é só as skills técnicas, as skills comportamentais e você conseguir se ajudar bastante aqui. Tendo troca com pessoas, fazendo network, fazendo entendimentos, se propondo a desafios e a métricas para você alcançar os seus objetivos. Boa. E falando em termos práticos, aquele desafio que eu acabei te propondo, falando, Edu, cara, começa a mostrar aqui a sua percepção de valor, aquilo que você agrega. O que você fez na prática para poder controlar um pouquinho mais ali a sua produtividade, enxergar onde você estava atacando, aquilo que estava tendo sucesso, aquilo que precisava ajustar? Como que foi essa construção, cara? Para mim, assim, uma das primeiras coisas que eu ataquei quando a gente fez a primeira mentoria foi a métrica da produtividade, ou seja, quanto tempo eu demorava para elaborar uma solução ou fazer a programação de um projeto end-to-end até o final. Então, assim, o tempo que era proposto e o quanto que eu conseguia diminuir isso com práticas, com desenvolvimentos. E aí foi acho que foi o primeiro resultado que eu tinha feito na nossa mentoria, foi exatamente isso. Então eu consegui comprovar que em termos percentuais, assim, eu não vou lembrar direito, mas eu estava muito além do prazo estabelecido. Então, assim, eu conseguia diminuir muito o prazo de desenvolvimento. E com isso eu mostrei que eu poderia receber mais demandas para poder atuar. Então, essa foi a primeira percepção, ou seja, quanto de produtivo eu consigo ser dentro do meu período de trabalho. O outro ponto também foi quanto que do meu trabalho gerava retrabalho. Ou seja, quanto eu estava sendo assertivo na execução não só do mapeamento, como desenvolvimento, evitando que eu tivesse que voltar algumas vezes para refazer alguma ação, alguma validação ou um projeto do zero, né? Então, também a minha métrica ficou muito... Aí, na verdade, não era assim, mas ficou bem abaixo, porque era o mais importante. Então, eu casei esses dois fatores. Produtividade, fazendo essa métrica, e também a questão do retrabalho. Pra gente entender... Aí eu cheguei numa visão final que foi, poxa, eu consigo hoje assumir mais responsabilidades, eu consigo dar conta de outras coisas. Então, essas foram as métricas que eu utilizei naquela primeira mentoria que a gente fez. Então, vamos lá. Pra pessoa que caiu aqui nesse vídeo falando, cara, eu preciso aprender a me destacar na minha carreira, me destacar na minha empresa, tudo tem um começo. Exatamente. E aí você começou fazendo esse mapa de calor para entender aonde que você conseguia ser um pouco mais produtivo e também parar de fazer coisas repetitivas. E aqui tá um ponto de atenção que tem muita gente que faz mentoria ou me acompanha de alguma forma e fala, cara, eu tô muito sem tempo, eu tô muito na correria, minha vida não tá fluindo. Cara, é óbvio, se você não parar e rever algumas coisas que você está fazendo, esse processo ele vai continuar. Com certeza. Não é? Do ponto de vista de entrega, cara, o quanto que você entende que essa questão de eliminar o retrabalho e ganhar produtividade, o quanto que trouxe de aumento, assim, de impacto na sua percepção? Quanto a mais você entregou no dia a dia? Olha, assim, eu consegui atuar, vamos assim, tentando métricas, eu acho que 70%, 75% a mais daquilo que eu estava entregando antes, quando eu comecei a fazer essas métricas. Ou seja, é como a proposta daquele livro A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra. Você sai muito mais preparado, com certeza, para ir pro dia a dia. E aqui, pode falar. Um ponto, assim, que algumas pessoas, eu já atuei muito nisso também, as pessoas confundem trabalho com produtividade. Total, cara. Entendeu? Esse é um dos grandes problemas, né? Tem pessoas que até chegam em empresas e falam, nossa, eu não sou reconhecido, mas eu trabalho tanto. E eu não duvido que essa pessoa trabalhe tanto. Pode ser que ela chegue, sei lá, 6 horas da manhã, ela sente no computador e saia às 10 horas da noite. Mas o quanto, você tem que entender ali o quanto você está tendo de produtividade em cima do seu trabalho. O quanto que você conseguiria, por exemplo, como é que eu otimizo o meu tempo? Como que melhora a minha vida? Como é que eu melhoro a minha vida? Exatamente. Não tenho tempo pra comer, não tenho tempo pra sair, não tenho tempo pra socializar, não tenho tempo pra nada. Só fico trabalhando. Mas será que realmente você não poderia parar e pensar no que você poderia fazer diferente pra otimizar o seu tempo? Porque o tempo, pra mim... é a moeda principal. Exatamente, a gestão do tempo. Porque você tem eu tenho uma tarefa que eu executava, sei lá, em 8 horas. E eu consegui reduzir pra 6 horas. Nem reduzir tanto, reduzir 2 horas, assim. Você já tem um ganho. Pô. Entendeu? Então, assim, existem hoje, principalmente falando de tecnologia, existe um mundo aí que você pode utilizar IA para você poder
automatizar certos tipos de processo de execução. Não digo nem na questão do projeto mesmo, eu digo na tua prática, do teu dia a dia, né? Da tua execução mesmo. Então, eu sempre fiz isso não só na minha vida profissional, como na vida pessoal. Legal. Inclusive, esse é o próximo tema do podcast que eu vou gravar com o time de IA generativa, como que a inteligência artificial, ela me ajuda a ganhar produtividade no dia a dia. Mas também não adianta nada você ter um ser humano, não é, que tem uma inteligência artificial, só que o ser humano não faz a parte dele. Exatamente. Que é ter esse senso de cobrança e falar, cara, eu preciso melhorar um pouquinho a minha vida aqui. E o que te deu esse estalo, cara, para poder partir para essa mudança? Da gestão do, da gestão do tempo e melhorar a produtividade. Eu acho que é muito... O primeiro, assim, eu vou ter que voltar um pouco, não só na tech, porque eram de outras... Não tem problema. De outras práticas. Mas eu fui sempre uma pessoa que trabalhou muito, mas eu não gerava... Sentia que eu não gerava valor. Uhum. Né? Ou seja, atuava muito, as pessoas podiam contar comigo pra tudo, mas eu não gerava valor. Ou seja, eu gastava muito tempo executando certas tarefas porque eu não parava pra fazer uma análise. Eu acho que esse é o ponto, assim, acho que foi aí que foi o gatilho. No primeiro dia que eu cheguei e falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Eu não posso gastar 8 horas pra fazer uma série de tarefas que tem gente, por exemplo, que faz em 4. Eu acho que a gente hoje é isso, é tentar, não é se comparar, mas é entender, né? Porque assim, comparação é um pouco complicado, cada pessoa é de um jeito, mas você entender, poxa, se o Thiago consegue fazer uma ação, vamos melhor ainda, se 80% das pessoas conseguem fazer uma determinada ação em 6 horas, por que eu tô gastando 12? Tô fazendo alguma coisa de errado. Tem que ter um questionamento. Tem que ter um questionamento. Então é isso, é você se preocupar com isso. Mas isso é pessoal. Então assim, é o que você falou, eu posso dar todas as ferramentas de IA possíveis para as pessoas, eu posso ter mentorias, pode ter todo tipo de ajuda. Se a pessoa não se cobrar, ela não vai sair do lugar. Isso é verdade, cara. É um senso, né, de responsabilidade. É um senso de responsabilidade. Cara, isso que você falou é uma dor que muita gente do mercado tem e você falou e as pessoas não sabem que essa dor existe. Que é a dor de eu não estou gerando o valor devido. E aí, quando para pra pensar, coloca a cabeça no travesseiro e fala, pô, meu dia foi uma porcaria. Mas por que foi uma porcaria se eu trabalhei pra caramba, não é? Só que eu não consegui chegar no resultado que eu gostaria. Esse é o ponto. Exatamente. E não só a questão de você... Que aí são 2 etapas. Essa é a primeira, que eu acho que é a mais importante, que é você ter aquele... Como se tivesse alguma coisa te incomodando. Sim. Mas existem muitas pessoas que se incomodam, mas o que elas fazem pra mudar? Exato. Então, assim, a segunda parte também é a força pra você buscar uma melhora, buscar uma mudança pra você poder otimizar a sua vida. Legal. Né? E você pode usar isso pra tudo. As pessoas começam com o trabalho, daqui a pouco começam com na vida pessoal, entendeu? Tem muita gente, por exemplo, que é até uma coisa completamente fora de contexto. Vai lá. Mas tem muita gente, por exemplo, que reclama que eu não tenho tempo pra fazer comida. Tem gente que às vezes mora sozinho, né? Pois não tenho tempo pra fazer comida. Mas às vezes essa pessoa ela tem determinado tempo à noite que ela poderia preparar, sei lá, comida pra semana. Exato. Então assim, por que não faz? Não tô cansado, não sei o que. A desculpa é sempre melhor. É sempre a melhor. Então assim, é aquilo, não é só você se incomodar, você também tem que agir. Então primeiro você entende o problema, se incomodou com aquilo e vem a ação. Tem gente que morre na primeira ou na segunda etapa. Nossa, muito bom. Muito bom. Vamos colocar em termos práticos aqui para quem tá acompanhando a gente. Vamos lá. Primeiro ponto aqui que você diria então é fazer esse questionamento para, putz, tem alguma coisa de errado. Com certeza. Depois, colocar o ponto de parar para reestruturar a vida. Exatamente. Como que você fez em termos práticos? Você pegou um Excel? Como que você fez? Putz, cara, a pessoa tá ouvindo a gente agora, tá falando assim, cara, legal, mas Eduardo, como que você fez isso, cara? Você colocou isso no Excel? Como que você mediu o seu tempo? Como que você fez? Exatamente, assim, eu utilizei assim, bem simples, acho que você não precisa nem de muito esforço, assim, de tecnologia para isso, mas eu peguei o Excel e comecei a botar, basicamente, as etapas que eu tinha que executar e comecei não é cronometrar, porque assim, a gente não é um robô também, certo. Não dá pra falar, não, eu gasto 37 minutos e 24 segundos pra executar, não é isso. Mas é uma média, né? Por exemplo, até aproveitando, aqui, né, por exemplo, uma ampulheta, tem gente que faz isso. Tem gente que tem um reloginho, tem gente que coloca tempo de concentração. Pomodoro, então, técnica de Pomodoro. Exatamente. E aí, comecei a medir em média ali, né, com uma margem para cima e para baixo ali de erro, mas quanto tempo que eu gastava.
para executar, por exemplo, quanto tempo eu demorava para fazer um fluxo de automação na Tech, por exemplo. Eu gastava, sei lá, 2 horas. Aí depois eu entendi assim, poxa, por que eu tô gastando 2 horas? Será que eu tô percorrendo alguma coisa? Aí eu começava a conversar, isso também foi uma coisa que me ajudou muito, que é ter um time, né? Então assim, eu aqui na Tech, principalmente falando do time que eu atuo, que é o time de implantação, eu tive sempre eu tive braços amigos ali pra gente poder ter essa troca. Eu tinha pessoas que se incomodavam com o mesmo ponto que eu também me incomodava. Então a gente tinha muita troca. Poxa, eu faço assim, eu faço assado. Então é isso, primeiro e entender, poxa, o que eu consigo fazer isso aqui? Vamos tentar fazer de uma coisa diferente. E assim, eu comecei a fazer isso há muito tempo antes da Tech. Por exemplo, na época eu trabalhava com logística, eu atuava com muitas planilhas. Até por isso que eu uso Excel, né? Hoje você não vê tanto programador, desenvolvedor, eles têm a trava com Excel. Mas eu não tenho tanto porque eu usei muito na minha vida. E assim, às vezes eu entendia alguns indicadores, antes mesmo da época do Power BI, do Tableau, desses indicadores, da parte de dados, que era tudo Excel antigamente. Sim, sim. Então, entender como é que eu poderia fazer, como é que eu poderia ter um indicador, que tipo de fórmula eu poderia usar. E é muito simples até. Acho que esse é um bom exemplo também para quem não está na área de técnica, na área de tecnologia, que está na área de negócio, que tem que trabalhar com planilhas e tal. Você utiliza o Excel, mas o quanto de fórmulas do Excel você consegue atuar hoje tranquilamente na sua vida? Às vezes você fala assim, poxa, eu gasto 8 horas para fazer uma planilha porque eu não sei fazer fórmula nenhuma. Então, eu não consigo automatizar nada. Então é isso, é você entender primeiro, metrificar tudo com o tempo. Então assim, a tarefa tal, não se preocupem em cronometrar no detalhe, porque é aquilo, a gente não é um robô. Mas tentar fazer mais ou menos uma média de quanto tempo você gasta e depois pega um tempo do seu dia, separa um tempo do seu dia e entende pesquisando, podcast. Hoje, cara, a melhor ferramenta que você tem hoje, tem gente que gasta muito dinheiro com curso, com isso, com aquilo. Os caras falam de graça no podcast. Exatamente, faz de graça no podcast, vai no YouTube aí, o que mais tem, pessoal. Você sai do YouTube ali programando hoje, se você quiser, quem não sabe. É verdade. Então, é isso, entender como que eu poderia fazer isso. Hoje a gente tem os outros ChatGPT, por exemplo, né, pra você, se eu tivesse ChatGPT lá atrás. Já tava milionário hoje. Exatamente, né, teve muita, dá pra você melhorar muito o seu processo. Então é isso. Então é essa preocupação em melhorar e metrificar. É assim que eu metrifiquei, por exemplo, os meus processos. Legal. Agora, a gente tá numa construção aqui. Beleza, eu entendi que eu preciso tomar a decisão de agir em relação a isso, entender que tem alguma coisa de errado. Eu preciso criar um processo para identificar onde estão os meus gaps, medir minha produtividade. Só que aí tem um terceiro ponto que, para mim, é uma perna fundamental para quem quer crescer e se destacar na carreira, que é você subir no palco e se posicionar. E você é um cara que faz muito bem isso, cara. Não só nas suas atuações de trabalho, no dia a dia, já percebi muito isso, por exemplo, quando eu participava da época de Weeklies e por aí vai, não é? Mas também em qualquer outro assunto. Você sabe se posicionar, você sabe defender uma tese. E olha que interessante. Aqui na Tech, galera, eles têm um processo de... Se você quer um aumento salarial, o que você tem que fazer, Edu? Você tem que defender o seu aumento ali. Você hoje, para você conseguir um aumento de salário na Tech, você faz uma apresentação com alguns pontos, né, específicos ali, alguns requisitos que você tem que apresentar. E na época, hoje tem um template para isso, né? Tem um passo a passo. Exatamente. Mas na época não tinha, né? Não, acho que o meu template, acho que a minha... Apresentação. A apresentação, depois eu vou até confirmar, porque é muito parecido, tá? Depois eu vou ver até como... Para mais dicas, arrasta para cima. É muito parecido depois. Mas, assim, foi exatamente isso. Eu tive que fazer um template, então... Eu conversei com algumas pessoas para entender ali um pouco o que poderia abordar. E foi falado. Assim, eu entrei na sala com o Alex e conversei com ele sobre isso. Apresentei para ele todo o processo, ponto a ponto e na comunicação. E esse ponto de comunicação pra mim é uma coisa tão natural assim de fazer. Eu não tenho dificuldade de comunicar. E assim, eu sempre pensei que a comunicação é você ter o conhecimento daquilo que você vai falar. Assim, cara, esse é o ponto. Vai lá. Vai lá. Exatamente. Por exemplo, acho que as pessoas hoje elas têm medo de falar, talvez porque elas não tenham a segurança de saber sobre aquilo que ela tá falando, sobre aquele assunto, né? Então, assim,
eu acho que esse é o principal. E, tipo, não é que a gente, tô 100% certo. O que eu falo tem que ser escrito e ninguém pode discordar. Não, não é isso. Mas é você ter argumentos e você conseguir entender sobre um assunto. Então, assim, quando eu tô apresentando um projeto, por exemplo, eu faço um entendimento. Por isso que é muito interessante você entender por trás do cliente. Até para você questionar ele. Entendeu? Então, você apresentar numa solicitação de salário, por que eu acho que eu mereço? Quais são os pontos positivos que eu tive para merecer esse aumento de salário? Se você, não, eu vou pedir um aumento de salário porque, eu quero um salário maior. Todo mundo quer, se for assim, então aumenta o salário de todo mundo. Mas não, acho que você tem que saber ali se vender. E assim, cara, eu acho que é isso, é você tentar olhar para aquilo, ter o conhecimento daquilo que você tá falando, entendeu? Pratica, entende, lê. E eu vou te falar, embora eu seja uma pessoa muito comunicativa, eu não sou uma pessoa que lê. Tá? Caramba! Eu quebrando o microfone. Ele até caiu. Assim, gente, foi forte. Sinceramente, eu tenho uma dificuldade muito grande em ter que pegar um livro para ler. Ou alguma coisa. Assim, eu vejo matéria, né, algumas coisas... LinkedIn, algumas postagens que tem, isso eu até leio, mas caraca, as pessoas às vezes falam, nossa, eu li o livro tal, isso até me incomoda, às vezes eu falo, nossa, cara, acho que o último livro que eu li foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, e olhe lá. Nossa, faz tempo. E eu demorei quase 1 ano pra ler, tá, porque era uma página a cada 2 semanas, então assim, eu não sou uma pessoa de muita leitura. Acho que quem lê, quem tem esse processo de leitura, quem gosta, eu acho que até tem mais facilidade do que... Cara, já tá provado cientificamente que a leitura, ela treina a sua cognição. Automaticamente isso te deixa mais inteligente. Queira que sim, queira que não. Agora, não é todo mundo que tem essa habilidade de boa comunicação como você tem. Algumas pessoas já nascem com ela como se fosse ali nativo, outras têm que ir lá na App Store ou na Play Store, Play Store. Né? Baixar esse aplicativo de comunicação, e isso daí vem através de leitura e tudo mais. Mas falando desse ponto, cara, você trouxe 2 coisas muito legais. Você falou sobre a comunicação, mas você falou também sobre o se vender. Que está atrelado, né? Você ter autoconfiança ali, para você poder se vender, você precisa se conhecer. Precisa conhecer do processo. E é aí que muita gente deixa a oportunidade na mesa. Em termos práticos aqui para o tema do programa de hoje, tem muita gente que deixa o dinheiro na mesa. Por quê? Porque elas não se preparam, né? Primeiro, elas não conseguem ter um mapeamento daquilo que elas produzem de valor para a empresa. Thiago, mas eu trabalho com dados. Como que eu vou mostrar ou provar o meu valor para a empresa? Cara, como que você não vai provar? Ué, seu cargo foi disponível ali? Você acha que seu patrão quer te pagar porque você é bonitinho, porque você é espertinho? Não, cara, você produz valor para aquela empresa, não é? Exatamente. Essa questão de dados, por exemplo, né? Às vezes as pessoas só são contratadas, assim, acho que a gente... Tem pessoas que não, mas eu já trabalhei com algumas pessoas que é analista de dados que era assim, o resultado da empresa tá ruim. Uhum. Mas eu sou analista de dados, eu tenho que só mostrar o resultado. Nossa... Então, tipo assim, você é pago... Imagina eu como dono, eu tô pagando uma pessoa pra chegar pra mim e falar, bicho... Tá ruim. O bagulho tá ruim. Entendeu? Isso eu já sei, entendeu, que tá ruim. Então, assim, o que a gente pode fazer? Por exemplo... Qual que é a solução, cara? Exatamente. E, assim, um dos pontos que eu valorizo muito, que eu trabalho, inclusive é um dos pontos aqui da Tech, eu acho que mais uma vez, a gestão do tempo. A otimização de tempo. Então, por exemplo, se eu tenho hoje, vamos botando aí no papel de desenvolvimento um pouco. Eu, como desenvolvedor, criei um protótipo para pegar uma tarefa ou múltiplas tarefas que se gastava 5 pessoas com 8 horas de execução, e eu reduzi isso para 2 pessoas com 1 hora de execução, ou seja... Essa gestão do tempo, você conseguir diminuir o tempo por gastos em tarefas. Eu acho que isso gera muito valor para a empresa. Tá fazendo economizar. Exatamente. Então, e isso assim, a gente atuando aqui na tecnologia, eu disse exemplo de protótipo, mas às vezes você, em qualquer área você pode fazer, entendeu? Isso é aplicável para qualquer pessoa. Qualquer área. Então, assim, esse é o principal ponto, mas acho que isso tá muito atrelado ao que a gente estava conversando. Então, tipo assim, poxa, eu trabalhei demais, gastei muito tempo, me incomodei, pensei numa solução, otimizei esse meu processo, passei para os meus outros colegas da empresa, todo mundo diminuiu o tempo. Por que eu não posso chegar e falar e mostrar isso em números? Exatamente. Aí essa parte final
é que deixa na mesa, que é o que você falou. Você pega tudo aquilo que você fez e às vezes, assim, principalmente aqui na Tech, que é uma empresa um pouco diferente dos modelos que eu já trabalhei, mas aqui, às vezes, até a pessoa, o dono, o Alex, por exemplo, ele valoriza muito isso. Às vezes ele já sabe que você merece. Só que se você não falar pra ele, mostrar pra ele que você também sabe que você merece... Exato, cara. Se você não se fizer conhecedor e fazer as outras pessoas conhecerem, aí vem o papo do vender. Exatamente, você tem que se vender, porque ele vai falar assim, tipo assim, cara, eu sei que você merece, mas você tem que... Vai, fala pra mim, me mostra. Me prova o seu valor. Me prova o seu valor. Ah, não consegui. Então, beleza, então volta lá. Volta, treina. E, na minha opinião, tá correto. Cara, com toda certeza. Você tem que conseguir se vender. Exato. Então... Pode falar. Não, esse é o ponto principal. E aqui que é muita... Essa é a parte da praia que tem muita gente que morre ali, cara. Tá chegando ali na beirinha da praia pra terminar a abraçada e morre. Porque, cara, deixa pra trás um baita de um legado. Por quê? Porque não para pra estudar, não para pra se preparar, não para pra se conhecer e conhecer daquilo que faz. E aí, se você não convence a você mesmo daquilo que você tá fazendo, como que você quer que outra pessoa te pague a mais por isso? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E tem um outro ponto também que pode acontecer, que na verdade acontece com algumas pessoas, que é a frustração. Eu vou explicar por quê. Você fez todo esse processo. Você podia ter vendido. Você não vendeu. Então você tá lá, você não vendeu. Tá aí. Chegou uma outra pessoa e fez exatamente aquilo. Quem nunca se fez aquela pergunta? Pô, já tive essa ideia. Aí a pessoa vai, faz, se vende e ganha o reconhecimento que você poderia ter ganho. Exato. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Caraca, eu já pensei nisso, cara. Por que eu não... Então as pessoas, elas... Eu já tive algumas conversas com algumas pessoas aqui na Tech e eu tento sempre explicar isso. Tipo assim, acho que ninguém pode te limitar. Você pode se limitar. Você pode chegar e... Tipo assim, ninguém pode chegar pra mim e falar assim, pô, o Edu não vai ser nunca um consultor. Ou o Edu nunca vai ser um desenvolvedor, não. Mas eu posso me boicotar. Ou seja, mente forte é tudo, né, cara? Exatamente. Você tem que ter ali um objetivo pra você alcançar. E assim, não é questão de, eu não tô satisfeito. Não é tipo assim, pô, você nunca tá satisfeito. Não é isso. O crescimento é contínuo. A gente tem que sempre tentar melhorar. A vida tá aí pra isso, entendeu? É evolução. Não dá evolução, não chegar dá. no platô e estagnar, né, cara? Exatamente. Não dá. Cara, caminhando aqui pro finalzinho. Tá, ouvi tudo isso. Eduardo, o que você me traz de conselho, cara? Por onde eu começo? O que eu faço? Como que eu me posiciono melhor? E só pra dizer pra galera, você chegou lá onde você queria, né? Teve uma evolução na carreira, consequentemente por conta de um bom posicionamento, mas também conseguiu um aumento salarial por conta de um bom posicionamento, Sim, certo? Hoje, assim, quem me conhece há mais tempo, antes da Tech, hoje eu consegui, não é alcançar o que eu estou almejando, eu ainda tenho outros objetivos ainda para alcançar, profissionalmente. Mas já chegaram para mim, já falaram que eu não poderia ser um desenvolvedor ou trabalhar com tecnologia. E, cara, é engraçado, porque eu gastei, 5 anos numa empresa com uma pessoa falando isso pra mim e eu vim pra uma outra empresa em 2 anos eu consegui, graças aí também a parcerias aí, sua também principalmente, que sempre me esteve do meu lado ali me ajudando em todo o processo. Mas hoje eu consegui ser reconhecido. Realmente as pessoas, assim, elas realmente reconhecem ali meu processo de comunicação. As pessoas, às vezes, o que você falou, acaba sendo um pouco de inspiração. E isso é muito bacana, entendeu? Porque é complicado, assim, vendo como eu atuava um tempo atrás, assim, se você me conhecesse antes da Tech, uns 2 anos antes da Tech, você ia falar, nossa, cara, como é que pode? E assim, conselho que eu dou, indo muito na questão do tempo, que pra mim, cara, é o primordial, é você se perguntar assim, poxa, você que tá trabalhando muito, você que tá gastando muito tempo em executar tarefas, cara, será que existe uma maneira de eu conseguir otimizar o meu tempo? Seja na vida profissional ou pessoal, cara. Porque às vezes é o seguinte, às vezes você não consegue... Tem gente que não consegue se concentrar muito na vida profissional porque tá com problema na pessoal, porque tá gastando muito tempo em certas atividades na vida pessoal e vice-versa. Tem gente também que deixa de ter a vida pessoal pro profissional. Então você tem que ter o equilíbrio. E eu acho que o tempo te ajuda a ter o equilíbrio.
Total. Entendeu? Então é isso, é você se perguntar que tipo de... Fazer esses questionamentos, fazer essas cobranças. E assim, não é cobrança de tipo, nossa, não tô executando. Não é isso. É fazer uma cobrança, uma provocação. E, cara, não deixa morrer na praia. Porque assim, com todo o respeito, mas se você for pra deixar morrer na praia de não se vender e não não é nem, tipo assim, você se fez a provocação, mas você não vai agir... Cara, nem se provoca, então. Porque isso não vai adiantar. Sim. Então você tem que fazer assim, é se provocar, parar um tempo. As pessoas às vezes ficam tão pilhadas nessa questão. Não, mas eu tenho que trabalhar. Cara, para, meia hora. Quem nunca tava com um problema pra resolver e parou 20, 15 minutos e fala, putz, vou tomar uma água, não sei o que. Caraca, lembrei, já sei como é que eu vou resolver. Então é isso. Acho que é a gestão do tempo, se fazer essas provocações, agir e ter o conhecimento daquilo que você tá falando pra você ter uma boa comunicação. Bom demais, cara. Bom demais. Eu acabei pegando alguns pontos aqui também pra poder compartilhar algo que acaba ajudando a se desenvolver na carreira, porque eu também passei por essa transformação de ser um cara medíocre, né, e ser um cara que se destaca naquilo que atua. Putz, se os meus ex-patrões estiverem me ouvindo aqui, eles vão poder confirmar isso nos comentários, não é? Mas o primeiro ponto que eu coloco aqui, você falou muito bem. Seja um bom conhecedor daquilo que você faz. Exatamente. Cara, porque se você não conhecer aquilo que você faz, as pessoas não vão acreditar na sua história. Você não vai conseguir se vender e você vai continuar no mesmo lugar ou até perder o lugar que você está. Com certeza. Então, seja um bom conhecedor. Segundo ponto, cara, treina diversas vezes aquilo que você quer melhorar e maneiras diferentes de treinar, de fazer aquele negócio até você se tornar bom. Tem uma moça que eu acompanho, o nome dela é Luana Carolina, se não me engano, e ela fala o seguinte, cara, bom você se torna. Ah, não sou bom. Beleza, mas o bom você se torna. Vai chegar uma hora que o negócio vai acontecer e acabou. É isso que você tá mirando? Então, como disse você, o que te impede de chegar lá? Exatamente. É só você. É só você. Ninguém pode te impedir de chegar onde você quer. Muito bom. E, cara, terceiro, apresente resultados. Inclusive, o bom profissional, ele não é respeitado pelo cargo que tem, mas pelos resultados que apresenta. Então, não adianta a gente querer falar, não, que não sei o que, olha onde eu cheguei. Cara, as pessoas sempre vão respeitar os seus resultados. Não vai ter jeito, cara. Você é uma referência por conta dos resultados, não pelo cargo que você ocupa. Nenhum. Faz sentido? Completamente, exatamente. É o que a gente mostra ali no o que é todo aquele trabalho que você teve de fazer todo aquele mapeamento de tudo, o que isso trouxe de resultado. Boa, boa. E a última consideração que eu colocaria aqui, cara, esteja alinhado com a visão da empresa. Perfeitamente. Porque se você trabalha para alguém, cara, é impossível você crescer naquele lugar, frutificar naquele lugar, se a sua visão é para a direita e a dos sócios é para frente. Cara, vai chegar uma hora que vocês vão desencontrar. Exatamente. Mais fácil se você tá se tá à direita, provavelmente você não vai conseguir chegar, quando a empresa, por exemplo, chegar no ápice dela, né? Exato. Você não vai estar lá. É isso. Sobre isso. Galera, esse foi o bate-papo de hoje. A gente espera do fundo do coração que esse assunto tenha te ajudado de alguma maneira. Se fez sentido, cara, escreve aqui nos comentários. Pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder também. Coloca no grupo da empresa e vamos juntos entender o seguinte, cara, nós trabalhamos para nós mesmos. Com certeza. Você não trabalha para Tech, você não trabalha para a empresa XPTO que você tem a carteira registrada aí. Pelo contrário, você trabalha para você. E é você que tem que construir essa carreira, tem que construir esse legado e fazer a coisa andar de um jeito ou de outro, é ou não é? Com certeza, é isso aí. Edu, bom demais te receber. Apesar de ser botafoguense, baita... um baita bate-papo, você é um cara que tem legado, você é um cara que tem aprendizado, é um cara que, apesar de saber muita coisa, tem um coração humilde. Então, parabéns, cara. Obrigado, cara. Eu te agradeço a oportunidade. Valeu. Bom, até o próximo episódio. Valeu. Aí, abraço.